Tudo bem? Hoje eu vou falar da técnica de resumo acadêmico, ok? Vamos ver os objetivos. Primeiro, você vai conhecer os diferentes tipos de resumo. Depois, entender a estrutura de cada um deles, ok? Então vamos ver quais os tipos de resumo que você pode fazer numa graduação. Primeiro temos o resumo indicativo ou descritivo. Esse é o mais próximo da síntese que você aprendeu. Depois temos o informativo. Esse apresenta a estrutura do texto acadêmico. Isso significa que você vai resgatar o tema, o objetivo, o método, os resultados, entre outras coisas que um texto acadêmico contém. Temos também o resumo informativo indicativo, que é uma mistura do primeiro com o segundo. O primeiro, as principais ideias, e o segundo, a estrutura. Então, ele só é um pouco mais amplo. O outro artigo, quarto, é o resumo crítico. Esse já é quase uma resenha. O resumo crítico, ele apresenta um posicionamento de quem escreve. Muito bem. Quanto à estrutura do resumo, precisamos observar a redação do texto. Então, no primeiro momento, a gente faz a referência no início da técnica. Então, abre-se o resumo com a referência. No início do resumo, você vai apresentar o nome do autor, o subgênero do texto que você está utilizando, se é um artigo, se é um capítulo. Depois, você vai apresentar o título do texto que você está resenhando, que você está resumindo. Você vai apresentar o ano de publicação e o assunto de modo geral, antes de apresentar as informações. Aí o conteúdo articulado de acordo com a língua portuguesa, no caso observando coerência, coesão, ok? A linguagem, ela precisa ser objetiva e muito concisa. Tem que ir direto ao ponto. Não dá para ficar enrolando na técnica de resumo, porque ela apresenta, assim, os dados básicos, ok? Empregar termos coesivos entre as frases. Você precisa fazer a ligação entre as ideias para que o texto flua, para que o texto fique bacana e que tenha uma sequência lógica de acordo com o texto base lido. Não se deve repetir informações do texto original. Então, procure sempre escrever com as próprias palavras. O resumo sempre vai ser escrito em um só parágrafo. Então, ele é organizado num bloco de texto e não em parágrafos, como a gente faz com a síntese. Não se deve apresentar também tópicos e citações, tá? E aí entra a questão da fonte, da letra, o tamanho, né? Isso vai depender do tipo de resumo que você está estruturando e onde que você vai usar esse resumo também. Muito bem. O espaçamento também é simples, diferente da síntese, que a gente usa o espaçamento 1,5. Temos que escrever em terceira pessoa, ser impessoais e procurar escrever na voz ativa e não na voz passiva. O que significa isso? A voz passiva, eu comprei um carro, né? Desculpa, a voz ativa, eu comprei um carro. A voz passiva seria, um carro foi comprado por mim, tá? Então, nós temos que usar a voz ativa. Evitar palavras como não, né? A não ser que o texto original tenha essa ideia de o que não deve ser feito, mas é difícil isso acontecer, ok? Assim, tem outras características importantes que você deve observar na hora de produzir. Depois, com o exemplo, vai ficar mais claro. Quando que eu vou usar cada tipo de resumo, vai definir o número de palavras que eu vou utilizar. Sim, aqui nós temos que contar o número de palavras. Então, como um resumo indicativo é mais curto, né, ele apresenta apenas as principais ideias do texto, eu uso até 100 palavras. Agora, quando eu escrevo uma monografia, um artigo, eu posso usar até 250 palavras. E os relatórios maiores, as teses, uma dissertação, por exemplo, o texto pode chegar a 500 palavras. Então, a extensão depende do objetivo do trabalho. Aqui eu dei um exemplo de resumo indicativo. Então, ele apresenta algumas informações que seriam importantes ter, como a referência no início e aí a linguagem objetiva, né? As ideias colocadas de uma forma objetiva, mas sem grande mistério, né? Outro texto, o resumo informativo, esse já é um pouco mais extenso, porque ele envolve a estrutura, como eu falei antes. Seria o resumo informativo ou o analítico. Então, além da referência no início,
a apresentação do resumo com as informações do tipo de texto que você está resumindo, o título do livro ou do texto, o autor, o ano de publicação, o objetivo, né? Hipótese, temos o objeto de análise, neste caso aqui são as redações de vestibular, você pode ler com mais calma depois o texto e identificar essas etapas, ok? Na sequência, porque esse resumo já não é tão curto, então, na sequência ele apresenta o método, o objeto, a conclusão e, inclusive, resultados, que é muito importante que se apresente também. Este é um resumo de livro que eu coloco aqui, um livro de 180 páginas. Então, é um modelo que vocês podem conferir no livro de Medeiros, né, que eu deixo nas referências, ok? E ele apresenta minúcias do que um resumo deve conter. Mas, dependendo do tipo de tarefa que você vai fazer, pode ser de artigo, por exemplo, o resumo pode não ter todas essas etapas. Pode se ater, por exemplo, só a tema, objetivo, método, resultados, conclusão, né, e assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo de resumo informativo feito por alunos de graduação. Então, o tema, né, um tema diverso, né, no caso é enfermagem, ele apresenta a estrutura apresenta a referência, depois apresenta o tipo de texto, que é um artigo, mas pode-se começar também com a palavra texto, não tem problema. E, entre aspas, o aluno colocou o título do texto, depois o autor, e assim segue com o conteúdo, segue com o objetivo, o método, resultados e a conclusão. Isso porque ele se baseou no texto de um outro autor, não é o texto que ele escreveu, o artigo que ele escreveu, ok? Então, se eu escrevo um resumo para o meu artigo, eu não preciso colocar na frente a referência, embora existam textos que são organizados dessa forma. Mas, neste caso, como é texto de terceiros, a gente coloca a referência no início. No final ainda, eu não comentei, existem as palavras-chave, né? Em torno de 3 a 5 palavras ou expressões-chave que mais apareceram no texto, ou no texto que você leu ou no texto que você escreveu, ok? Então, esse é um resumo informativo. Aqui eu tenho um resumo crítico, ok? O resumo crítico, ele se assemelha muito ao resumo informativo, mas aqui eu posso introduzir outras informações, um outro autor, por exemplo, para discutir a questão que o autor base, do texto base, vem apresentando. Então, igualmente, eu apresento a referência, faço aquela introdução, como no resumo informativo, e aí eu apresento as principais ideias do texto base. E eu posso colocar o meu posicionamento sobre o texto, mas eu posso também buscar uma outra fonte para fazer uma conversa com esse texto inicial, né, o texto base. Então, essa conversa se pega apenas as informações que possam ser comparadas com o texto base. Então, alguma coisa que se assemelha, alguma coisa que diverge, alguma coisa que é nova em relação ao conteúdo do texto base. E assim se faz um fechamento, uma conclusão daquilo que o texto principal, né, o texto base, apresenta. Tá? Igualmente, as palavras-chave no final. E, por último, a referência do texto complementar que foi utilizado para enriquecer essa crítica. Quando não tem um novo texto, então, não se apresenta essa referência no final. Esses exemplos que eu coloquei aqui, vocês podem encontrar na vitrine de produção acadêmica, no site, né, da instituição. É material que os alunos escreveram durante a graduação. Então, é um material acessível, simples, pode não ser perfeito, mas ele representa aquilo que a técnica propõe para vocês. Muito bem, em relação ao resumo indicativo, o foco sempre é as principais ideias do texto. Já o resumo informativo ou analítico, ele é parte dos elementos textuais, né, de artigo, de TCC, de alguma monografia. Tá? E o resumo crítico, também, às vezes chamado de recensão, ele é muito próximo da resenha, então ele é quase uma resenha já, só que ele é mais enxuto, né? Então, o resumo crítico normalmente é usado como exercício acadêmico, tá? Então, como é estruturado em bloco, mais curto, ele é apenas uma prática bastante usada em sala de aula. Já a resenha, que nós vamos ver numa próxima etapa, é mais ampla, né? Exige um pouco mais de quem o produz. Na
próxima unidade, nós vamos falar então da técnica de resenha. Então, vai ser importante você perceber a diferença entre resumo e uma resenha para conseguir desenvolver esse tipo de trabalho durante a sala de aula, numa sala de aula, né? Deixo as referências para consulta, ok? O manual de produção acadêmica também orienta sobre esse assunto, a vitrine, então, com vários exemplos, e eu espero, então, que você tenha um bom estudo usando essa técnica. Obrigada.